Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. Ora viva, abemos campeão. O Futebol Clube do Porto conquistou o título 31 da sua história, depois de uma vitória por 1-0 contra o Alverca. Vamos falar do campeão, também da luta pelo segundo lugar. Vamos ainda à epopeia europeia do Sporting de Braga, que está a um passo da Liga Europa. Bem-vindos a mais uma tertúlia Bola Branca. Eu não sou o Hugo Tavares da Silva, para pena certamente dos nossos ouvintes. Sou o André Maia. Comigo tenho habitualmente o Rui Miguel Tovar, tertuliano habitual aqui da nossa tertúlia Bola Branca. E hoje temos dois ilustres convidados, também ligados ao Futebol Clube do Porto, o novo campeão. Temos connosco o Augusto Inácio, que foi jogador do Futebol Clube do Porto e venceu 3 vezes o campeonato pelos Dragões. Corrijo-me se estiver errado, Augusto. Mais títulos. Vai continuando. Desfila. Por enquanto vou só deixar aqui Isso é verdade. os de campeão nacional. E temos também o Otávio Lazado Oliveira, obrigado Otávio, que foi o autor da biografia de André Vilas Boas, capitão de Abril, que conquista aqui o seu primeiro título como presidente do Futebol Clube do Porto. Vamos começar precisamente por aí. Augusto, começando por ti. Muito se tem falado sobre este campeão e principalmente os rivais. Aquilo que têm mais dito é que não é um campeão que seja muito... que deslumbre muito, que seja muito também... acaba por deixar muito brilho em termos de qualidade do jogo. Mas a verdade é que quem sofre menos de 20 golos numa época, quem... praticamente não perde um único jogo, só perdeu um jogo contra o Casa Pia, e quem contra os rivais foi tão, vamos dizer, acima do resto. Podemos dizer que este campeão, este Futebol Clube do Porto, não é um campeão justo? Não vou por aí. Eu vou dizer... Se é que há justiça, não é? Não. Eu vou primeiro dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, porque foi um justo vencedor, merecido e com muita justiça. Foi, acima de tudo, em relação aos dois rivais, mais competente e mais com um espírito coletivo muito mais forte. Mas este campeonato disse aqui outra coisa, ou o Fariol disse aqui outra coisa. Há vários caminhos para chegares ao sucesso. Há o caminho da nota artística, como diz o nosso amigo Jorge Jesus. Há aquele caminho que é o tentar marcar mais gols e sofrer o menos possível. E há o pragmatismo. E eu acho que o Porto foi muito pragmático. É verdade que ganhou muitos jogos que a nível daquilo que se há justiça num jogo de futebol, não há, mas se houvesse, havia jogos que o Porto ganhou, que provavelmente, pelo aquilo que jogou, talvez não merecesse ter ganho. Estou-me a referir, por exemplo, ao caso do Estoril no Dragão, ou com o Braga no Dragão, e mesmo neste último jogo com o Alverca, se a gente analisar bem o jogo, em termos daquilo que foram oportunidades, aquilo que foram os domínios do jogo, acho que o Porto... mas também teve jogos em que foi realmente brilhante. Estou-me a referir naquilo que foi a reta final do campeonato, em que foi ao Estoril, toda a gente a pensar que o Porto ia deixar pontos no Estoril. Sim. Esqueceram-se os rivais de que eles é que tinham ganhado os jogos deles e esperar depois que o Porto escorregasse, mas o Porto é que ganhou e bem, e de maneira com uma exibição das melhores desta temporada, na minha opinião. Mas eu diria que o Futebol do Porto não o encantou em termos técnicos, em termos daquilo que é a visualização de um jogo que a gente gosta de ver, bola na esquerda, bola na direita, o drible, o passo, o remate, o falhar o golo, grandes defesas do guarda-redes adversário. Não, o Porto criava muito poucas oportunidades, precisamente não era muito criativo, mas era muito combativo e pressionava muito na frente. E nesse aspecto o Porto foi aproveitando aquilo que o jogo ia dando e depois, acima de tudo, uma ideia que eu acho que foi o ponto mais forte do Futebol Clube do Porto, foi a reação à perda. O Porto, quando perdia a bola, eram todos a tentar estar atrás da linha da bola. E isso fazia com que o adversário não aplicasse contra-ataques rápidos, contra-ataques, enfim, que colocasse em causa a organização defensiva do Porto, porque tinha dois grandes teios na defesa. Tinha o grande guarda-redes Diogo Costa e tinha o Badnarek, que é o capitão, e que dentro do campo era mais um em campo, até com a sua voz de liderança, que fez com que realmente as coisas, em termos físicos, ficassem bem. E depois o Porto acertou nas contratações. Farol é realmente um machado, é, na minha opinião, o melhor jogador do campeonato, pelo menos aquele que foi mais consistente ao longo da época toda, e claramente que o Porto teve um handicap muito grande e ainda tem mais mérito o Porto ganhar este campeonato. É que o Porto consegue ganhar o campeonato sem ponta de lança. Eu tenho imensa desculpa dizer isto, mas Samu era o ponta de lança, o Lucas de Jong era para aquilo que o Porto precisasse dentro da área e fazia muita falta. Os dois lesionaram-se de uma tal forma que tiveram praticamente há quase um ano sem jogar. E depois sobra Denis Gul e o Mofi, que foi uma coisa que é para preencher plantel. Pronto, é estar aqui. Quem é que eu conhecia?
o Farioli. O Porto já não tinha dinheiro para contratar aquele tal ponta de lança, mas com o que tinha, tu olhas para o Denis Gul e tu olhas para o Murphy e eu digo assim, será que esta equipa joga no Aroca? Este jogador joga no Aroca? Tinha dificuldade em jogar no Aroca, digo eu. Mas à custa de um coletivo forte, os jogadores aqui ao lá até foram dar algumas ideias. O Denis Gul, ultimamente, até já começava a criar qualquer coisinha, mas eu acho que é muito curto para aquilo que o Porto necessitava. E o Porto ganha na raça, na determinação, da vontade, do querer, e isso também é um outro caminho para seres campeão, mas ainda há pouquinho estávamos aqui a falar em off e vou falar aqui agora ao vivo, não é? Esta equipa do Porto, este plantel do Porto, na próxima época, não sei se vai ser campeão, porque o Porto precisa de outro tipo também de jogadores mais criativos. Tu achas que há pouco estávamos a dizer que foste campeão 3 vezes pelo Porto. E 2 pelo Sporting. Claro, mas aqui pronto. Eu sei. Este Futebol Clube do Porto ganhava ao teu Futebol Clube do Porto campeão? A um dos teus futebols? Qual é o plural de Futebol Clube do Porto? Mas ganhava, achas que... Se ganhava ao meu tempo quando eu jogava no Porto? Sim. É um desses plantéis campeões que foram campeões? Não. Eu acho que não tinha hipótese, mas lá está tal coisa. Esta combatividade... O tal ADN que dizem que os clubes têm, o Porto tem, o Sporting tem, o Benfica tem, eu acho que o ADN do Porto, para caracterizar melhor aquilo que era o espírito da equipa, é os jogadores morrerem pelo resultado em campo. Ou seja, ganhar, não interessa como, dentro das regras do jogo, ganhar com aquele tal espírito que é o espírito guerreiro, que é o espírito que eu gosto, mas que estava incorporado desse espírito uma outra criatividade que o Porto, infelizmente, devido às características dos jogadores que têm, não tinham essa característica. Por isso, acho que não. Em 10 jogos, acho que perdeu 11. Para quem... É uma média alta, uma média muito alta. Para quem nos está a acompanhar no YouTube, hoje temos aqui esta visita também. Temos connosco o troféu do campeão, o troféu da Liga Portugal. Otávio, certamente que com um brilho diferente nos olhos, de ver esta menina aqui ao nosso lado. O que é que foi aqui realmente a chave para o Futebol Clube do Porto? De repente, não é? De uma época que foi das piores épocas da história do Porto, de repente passar para campeão nacional, porque não houve aqui propriamente uma transição entre o melhor e o pior. Sim. Antes de mais, olá André, olá Augusto, olá Rui, é um prazer estar convosco e agradeço o convite. Igualmente. É diferente, eu acho que deixa-me só recuar um bocadinho. Obviamente que vejo esta taça aqui já com um brilhozinho nos olhos e eu digo-te até que... Vais tocar nela primeiro do que os jogadores do Porto. Eu digo isto com uma certa nostalgia. O Porto, de facto, eu hoje li um título, já não me lembro exatamente em que órgão de comunicação social é que era, que o Porto estava a chegar novamente a algo que sentia ser um fim de ciclo. E o Porto, de facto, como dizia aqui o Augusto Inácio, tem uma capacidade de, quando sente que é um fim de ciclo, regenerar-se, voltar a apelar ao seu lado mais combativo, criar ordem onde até então só parece existir caos, e conseguiu formar uma equipa. Se tu me perguntasses há 9 meses ou há 10 meses se o Porto ia ser campeão, eu diria sem problema nenhum que era preciso ter paciência e que se o Porto voltasse à Champions era um resultado que eu acho que era aceitável. Eu sei que há muitos adeptos do Porto que vão dizer isso é falta de exigência, etc, etc. E é verdade, eu percebo isso. Acho que os adeptos do Porto são muito exigentes à conta dos 42 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas também há que ser realista. Mas há que ser realista. E o Porto veio, de facto... O ponto de partida do Porto era muito mau. O fim do período de Sérgio Conceição, a equipa já estava a esboroar-se. A época passada, com o início de uma reconstrução dolorosa, foi muito duro. O Porto, no ano passado, tinha um plantel que não poderia, de forma nenhuma, a competir com o Benfica ou com o Sporting. Eu lembro-me quando lancei o livro sai no início do campeonato, à segunda jornada ou algo assim do género, e o meu receio até era logo o jogo com o Sporting à terceira jornada, porque eu pensava, pronto, lanço um livro destes, à terceira jornada levamos uma ripada do Sporting e pronto, matam-me logo os primeiros dias de vendas. As vendas vão logo. E surpreendeu-me, se queres que diga, acho que foi o momento decisivo do campeonato, foi ver o Porto chegar a Alvalade. E fruto deste compromisso, desta abnegação, desta capacidade de combate que a equipa foi sempre tendo, muitas vezes mais a lutar até do que num futebol bonito, e depois já podemos discutir a questão da estética no futebol também, o Porto conseguiu fazer um campeonato muito interessante e chega a Alvalade e impõe-se. Não é uma equipa mandona, como nós já vimos o Porto, que chega ao campo, chega à Luz ou chega a Alvalade e impõe o seu jogo durante 90 minutos, não é isso. Mas eu acho que o ADN do Farioli também é muito esse. A primeira preocupação do Farioli é não deixar o adversário jogar. E o Porto, a chave do Porto este ano, além dessa capacidade de reação à perda, é
a premissa com que entra em campo é já: nós podemos não ter um futebol exuberante, não ter um futebol muito vistoso, mas chegamos ao campo e o adversário também não vai conseguir praticar o seu jogo. Tanto que o Sporting, nos vários jogos que faz contra o Porto, não consegue fazer aquele futebol mais rendilhado, com bola nas linhas, com os laterais a apoiarem, com trocas rápidas entre os jogadores, porque há marcações muito fortes, porque há um compromisso muito grande, e o Porto, com aquela lógica de baixar linhas, defender em bloco, com o Benarek a comandar a linha defensiva, não conseguia fazer esse futebol. Portanto, Mas isso é claramente mérito de Francisco Fariola. Claro, ou seja, claro, é claro, uma claro, identidade claro. própria que trouxe o treinador. sim, eu não me lembro de uma equipa em Portugal terminar a primeira volta com 4 golos sofridos, com um empate só. Da mesma Mas forma na que altura agora vai com a segunda- 15. E agora À hora em termina que com gravamos. 15, mas mesmo assim tem menos 7 golos sofridos do que o Benfica e o Sporting. Portanto, eu acho que nós vamos chegar ao final do campeonato e vamos ver que vai-se cumprir aquela máxima. A defesa do Porto, ou não é a defesa, é a forma de defender do Porto, o compromisso com a defesa do Porto fez o Porto ganhar o campeonato. Porque se depois formos ver, estamos desde fevereiro a jogar sem ponta de lança, ou a jogar com ponta de lança limitado. Os extremos não são extremos com muito golo. PP não marca golos, o Oscar Piatoszewski chegou agora, o Borja Sainz prometia golo, mas não é propriamente um extremo virtuoso também ou com muito golo. E nesse sentido o Porto acabou por ir criando soluções. Eu até dizia outro dia a um amigo meu a brincar que eu acho que o Porto é uma equipa sádica, porque tens aquelas equipas sádicas como o Bayern de Munique que estão a ganhar 3-0 e marcam o quarto e o quinto e parece que gostam de ver o sofrimento na cara dos adversários. Eu acho que este Porto é o contrário, é uma equipa sádica na medida em que tem noção das suas limitações e, portanto, marca um golo, consegue defender bem, permite aos adversários acreditarem, mas depois na hora da verdade, por norma, os adversários não conseguem. É aquela coisa do morrer na praia. Perdemos 2-1, perdemos 1-0, quase que marcámos, mas o Porto defendeu tão bem que não conseguimos criar muitas oportunidades. E eu acho que nesse sentido houve um salto, não só de qualidade individual. O plantel do Porto este ano, entre saídas e entradas, e o princípio da época e o final, valorizou quase 100 milhões de euros, mas houve também um salto de mentalidade, que eu acho que o Porto estava a perder, e houve um reencontro com este ADN Porto, e acho que isso foi muito importante para ganhar este Por isso é que o campeonato. Jorge Costa disse: Bista, temos uma equipa. É isso, É é esse exatamente espírito. isso. Por isso não é pelo que o Porto jogava, porque ainda não havia Claro. esses jogos para definir que o Porto está a jogar bem. Não, o Jorge Costa viu aquilo que estás a dizer. É o espírito que o Porto ia para cada jogo, que era aquele espírito guerreiro. Por isso o Jorge Costa está habituado a esse espírito guerreiro, só que havia outros jogadores virtuosos depois que marcavam a diferença dentro desse espírito guerreiro que o Porto tinha. Claro. Oh, Rui Miguel Tovar, para quem não está, para quem está a ouvir na rádio ou em podcast, não tem o prazer de ver a camisola que tens hoje vestida. É uma camisola que tem a capa da caderneta do Mundial de 82 em Espanha. Ano em que o Inácio foi campeão pelo Sporting. Ora bem. Exatamente, 82. como jogador, é verdade. 82. Isto o futebol não é só para os iniestas, não é? Também é preciso termos Raikkonen, também é preciso termos assim, gente mais dura, mais... não é que o Futebol Clube do Porto não tenha tido também momentos de brilhantismo, mas acho que também é um pouco, há pouco o Otávio até estava a falar desta questão da o que é a beleza no futebol, não é? Isto também pode ser belo. E é belo só Sim, se sofrer claro. 15 golos, não é? Claro, claro. Antes de mais, bom dia, André. Bem-vindo. Bom dia, Augusto. Bom dia, Otávio. Não acredito que em 10 jogos o Porto do Inácio ganharia 12. Não 11. Bolas, não brincamos. Mas pronto. Então aquele Porto 84-85 do Arthur Jorge, para mim, até é melhor do que os seguintes. 84-85 é maravilhoso. Isto para dizer que também estou de acordo com o Otávio, de facto, em agosto ninguém diria nada disto, não é? É uma completa surpresa boa para quem gosta do Porto e para quem não gosta do Porto, porque uma equipa acabar em terceiro lugar cheio de problemas e de repente e passar a parte final do campeonato mais perto do quarto do que do segundo, de repente ser campeão, ser líder isolado desde a quarta jornada e só não ser campeão mais cedo por algum desacerto com o Cosmos, porque de facto sofrer aquele penalti do Luís Soares no Dragão. Sim. Foi uma situação que o Porto tinha tudo controlado e ganhando 1-0 ficava com um avanço considerável e deixando-se empatar na Luz, ou melhor, o Benfica ir atrás do resultado perdido, também foi uma situação que o Porto pôs-se a jeito, mas a verdade é que o Porto nesses períodos tremeu, mas não caiu e manteve sempre a sua postura, que era a postura da vitória mínima, não é? 1-0, 2-1, bastou.
e agarro aqui no exemplo do Augusto do Estoril para enaltecer o treinador do Estoril, porque quem jogou com o Estoril jogou sempre bom futebol, porque o Estoril, como jogava um futebol aberto, permitia aos outros também jogar futebol aberto, e isso é que era a beleza do futebol. Por isso é que o Porto se impôs ou melhor, também por isso é que o Porto se impôs com muita naturalidade, com um bom jogo, porque o Estoril também joga de uma forma descomprometida. Sem dúvida. E aí temos de dar os parabéns no sentido da visão do futebol Sim, pela filosofia, sim. do Ian Caldwell. E para dizer que há aqui uma coincidência extraordinária, porque até agora, em Portugal, em 90 anos, só houve 2 campeonatos ganhos por treinadores italianos. O Trapattoni e agora o Farioli, não é? E o Trapattoni, quando ganhou pelo Benfica, também foi o 31º campeonato Uau. do Benfica. E agora o Farioli ganha o 31º Portanto, pelo Porto. O Então, Sporting quer dizer tem que O Sporting 21. daqui a 10 campeonatos. Então quer dizer que 31 já não há mais para treinadores italianos, porque o 32 já ninguém vai ganhar. É só para o 31. Exato, também por aí. Eu duvido o Sporting ter um treinador italiano daqui a É uns isso, anos. daqui a uns aninhos, vamos ver. Daqui a- O Vamos Sporting ver. teve em 99, 2000. É verdade, é verdade. E ganhou. Depois ele saiu. Entre ele saiu, aspas. Saiu. Mas eu considero. Não estou a ver quem é eu que- considero que naquele ano o Sporting teve dois treinadores campeões. Mas estou a falar a sério, considero, porque ele também teve o seu mérito no trabalho que realizou. Claro. Simplesmente as coisas, os resultados são assim mesmo. Depois entra o treinador, é campeão. Não podemos esquecer o trabalho que foi feito também para o anterior treinador, foi muito bom. E por isso é que eu considero que o Sporting naquele ano não teve só o Augusto Inácio como treinador campeão. Teve também o José Mantarazzi também foi um treinador campeão. É verdade. Há aqui um ponto que tu mencionaste que eu gostava também de falar convosco e pedir a vossa opinião, que é o Sporting, se não estou em erro, sai da época com mais derrotas da sua história, não de pior classificação, mas com mais derrotas no geral da época, e na época a seguir é campeão contra todas as expectativas com o Rubén Amorim. E isso não foi na época anterior, foi 2 épocas antes. E agora o Futebol Clube do Porto sai de uma época em que está em terceiro lugar, uma das piores da sua história, para depois ser campeão. Isto pode dar-nos aqui algum sinal em relação à expectativa que o adepto pode ter, em relação também à importância que pode ou não ter um plantel ou não, porque de repente parece que toda a gente pode sonhar, diria eu. O Futebol Clube do Porto, como vocês diziam, acho que nem os adeptos mais fervorosos do Futebol Clube do Porto talvez sonhassem nisto. E afinal é possível. Não sei se os adeptos mais fervorosos, depende do que definires como fervoroso. Uma pessoa pode ser fervorosa e não tirar os pés do chão, ou pode ser exigente e ao mesmo tempo ter noção de que as circunstâncias são difíceis. O que me parecia muito difícil era, ponto número 1, o Porto conseguir fazer um mercado com 100 e poucos milhões de euros e mesmo assim fazer vendas na ordem dos 70 e conseguir ter uma equipa competitiva. Claro que o Kivior, por exemplo, vai ser pago este ano, houve alguns negócios tal como já tinha feito na época passada, da mesma forma. Mas eu acho que isto tem uma lição, que é que as instituições, não só as equipas de futebol, mas também as instituições em geral, quando percebem que cometeram um erro, eu acho que esse é o grande erro do André Vilas-Boas no primeiro ano, que é muito bem do ponto de vista de saneamento das contas, reorganização administrativa do clube, tudo isso, mas uma das decisões fundamentais de qualquer presidente é a escolha de treinador. E acho que a entrada do André Vilas-Boas, nessa entrada há um erro na escolha do Vítor Bruno, até pelas circunstâncias em que o Sérgio Conceição sai do clube, e portanto era muito difícil não ter impacto no balneário um treinador que tinha sido adjunto e que sai com acusações, traição e tudo mais, e portanto era tudo o que o clube não precisava, era essa discórdia. E depois, quando percebe que há um fim de linha com o Vítor Bruno, vai buscar um treinador que eu até admito que o Martin Anselmi tem algumas coisas muito interessantes para quem gosta de futebol, mas era uma visão romântica para aquilo que o Porto precisava naquele momento. O Porto precisava primeiro se reencontrar consigo mesmo antes de ir ao encontro de uma filosofia de jogo utópica ou idílica, se quiseres. Então houve essa dificuldade de harmonização. Mas no papel, Francisco Farioli também poderia ser aqui uma opção arriscada. Eu estou a dizer em matéria mais de números, mais factual, não tanta filosofia. Ou seja, um treinador que tinha acabado, e nós agora no nosso podcast do Código Farioli também exploramos isso muito bem, no podcast da Renascença, que é o facto de ter chegado sem conquistar nada e até perdendo como perdeu a Liga Neerlandesa com o Ajax. E nós há umas semanas estávamos a falar disso, estávamos a falar do Os cheiro fantasmas. Ajax ou da possibilidade do Porto voltar a ter um momento Farioli. Houve risco, claro, mas eu acho que apesar de tudo o Farioli tinha uma ideia mais clara ou mais compaginável com aquilo que nós estamos habituados no futebol em Portugal. Eu lembro-me perfeitamente quando se anunciou o Anselmi para o Porto, eu começo a ler algumas coisas sobre ele, a ver os vídeos e tal, e tinhas
que não era difícil de conjugar as ideias do Anselmi com o perfil dos jogadores que o Porto tinha. Paradoxalmente, o único jogador que rendeu mais dois, na verdade, um foi Francisco Moura, que rendeu mais com o Anselmi do que este ano com o Farioli, e era o Rodrigo Mora, que tinha espaço, tinha um contexto que favorecia a libertação daquela criatividade toda que o Mora tem e que, muito presa àquelas amarras táticas de Farioli, atualmente não consegue expressar-se da mesma maneira. E acho que no ano em que o Porto volta a ganhar, e a ganhar bem, e com esse espírito que falámos, tem o seu principal criativo, ou o jogador que todos diziam que era o próximo diamante do clube, a ser coartado ou limitado nessa sua liberdade criativa, mas as coisas são o que são. Ou se acredita na ideia e vai-se até ao fim com ela, ou então subverte-se a ideia e depois provavelmente o plano já não funciona tão bem. E de facto houve vários jogos em que o Mora entrou, acrescenta sempre qualidade individual, mas depois há coisas que não funcionam naquele enredo, não é? E aqui entra o resultado. Imaginemos que os resultados do Futebol do Porto não são bons. Quanto é que não estavam a dar na cabeça de Farioli porque não aproveita o Rodrigo Mora, que é um maior talentoso jogador. Claro. Mas isto é sempre assim. Só que o Rodrigo Mora, é verdade que não jogou tanto esta época como se esperava que jogasse. Mas para já ganhou uma coisa que nunca tinha e se não tivesse Farioli nunca iria ter. Que é aquela capacidade de não teres a bola, de correres, reagires à perda da bola. E o Mora nunca fazia isso. E agora faz. Ou seja, está mais completo nesse sentido. Agora, coloque o menino a jogar no lugar onde ele gosta de jogar, que vai ser difícil com o Farioli. O Farioli não vai abdicar daquele triângulo no meio campo, porque ele não gosta de jogar com um por trás do ponto de lança. É o Fraude livre, é o Gabi Veiga livre, ou o Rodrigo Mora livre, e fica um 6, que é aquele 6 depois que vai encostar aos centrais quando a bola, o adversário ataca para a direita ou pela esquerda. O Porto fica a jogar praticamente quase com 3 centrais, mas depois o Rodrigo Mora não encaixa muito bem. E os adeptos do Porto, no princípio, não estavam a gostar nada da ideia. Sim, E assobiavam-no muito, atenção, e cada vez que o Rodrigo Mora entrava era uma salva de palmas, como quem diz, nós gostamos deste jogador, tens que meter este jogador a jogar. E o Farioli manteve a dele, é verdade que foi ganhando depois a capacidade da bancada já não ir contra ele. Já era normal o Rodrigo Mora ir para o banco, já era normal o Rodrigo Mora jogar, porque ele fez muita rotação, e bem, a gestão de jogadores, e bem, e já lá vamos, e as pessoas, os adeptos do Porto, já, como se costuma dizer, já engoliram a pastilha. Mas o treinador tem razão, mas se os resultados não são bons, o Farioli tinha ali um grande problema da bancada. Esta é que é a grande verdade. Que os adeptos olham para os jogadores e dizem assim, este é um grande jogador. Como é um grande jogador, tem que jogar. Alguém tem que ser, mas este tem que jogar. Mas as coisas não são assim. Nunca sofreste essa pressão por parte dos adeptos para... Nos vários clubes onde todos, passaste? Nem que seja mais pequenino, vais ao Distrital é a mesma coisa. Nunca ninguém na rua te abordou. Eu vou contar esta história que vocês vão-se todos rir. Estava no Vitória, o Vitória estava a lutar para não descer de divisão quando eu saí do Sporting campeão. E eu aceitei aquele convite, estava de fora e disse, o Vitória vai safar, era o que faltava. Quando eu cheguei lá, digo assim, meu Deus do céu, Augusto, onde é que foste meter? O plantel era muito curto, não tinha extremos. E então estávamos ali com a corda na garganta, a lutar para a sobrevivência. Temos o jogo em Casa Colaria, em Guimarães. Eu olho para o banco, só tenho um extremo e estava a recuperar de um ligamento cruzado, que era, queria dizer o nome, já lá vou. Um negrinho. Tu sabes bem, tu lembras-te bem dos nomes. Eu quero dizer o nome e não estou a conseguir para complementar. Isso foi em que ano? Foi em 82? Mesmo, não, 82? desculpa, 2001, 2002. Okay. 2002. Tentar dar uma ajuda. O extremo esquerdo, Okay. que foi ao prato, o Quinito gostava também muito dele. O Lixa, não? É o Lixa. Ainda como é que eu não me lembro disto? A minha é da terra da Lixa, eu não me lembro da Lixa. A minha era da cabo da cabeça. E então eu só tinha o Lixa, estava a recuperar de lesão. Como extremo, não tinha avançado, não tinha nada. E gol de Leiria. E nós estamos a perder 1-0. E há uma senhora, para não dizer outro nome, está na bancada, tinha uma voz assim esganiçada, sabes? Eu vou dizer o nome, que isto não tem mal nenhum. Oh boy, não percebes nada disto. Oh meu mercão, oh boy, põe o lixa. Eu ouvi, 20 minutos do fim, estamos a perder 1-0. Eu tenho que meter o único avançado que eu tenho aqui e meto o lixa. Meti o lixa, ao fim de 3 minutos, não tanto. Oh boy, não percebe nada disto, tira o lixa. E eu digo assim, não acredito nisto. O adepto primeiro fala, pressiona. E depois, como está a ver que a coisa não está a resultar, é o treinador que não percebe nada. Pronto, mas isto para dizer o quê? O adepto, para ele gosta mais deste jogador, não gosta mais deste jogador. O adepto normal,
aquele que vê bem as coisas, diz assim, pá, o treinador é que trabalha com ele todos os dias, todas as semanas, sabe onde é que eles devem se colocar e em que modos é que se deve jogar. É natural que, se calhar, que a gente goste, ora, não deve jogar o Borja Sainz, deve jogar o Willian Gomes. Certo. Mas o treinador vê outra coisa, que acha que é aquilo que deve jogar e não o outro, como foi agora este caso no jogo com o Alverca, para não falar noutros jogos. Mas o adepto depois, o resultado é bom. O treinador tinha razão. O treinador, ele trabalha com ele todos os dias, estamos nós aqui a dar os nossos habitats. Mas se perder o jogo, não vou dizer outro nome aqui, senão fica mal aqui na rádio. Mas é assim. Mas deixa-me dizer uma coisa aqui que eu tenho de dizer, para complementar aqui aquilo que o Otávio estava aqui a dizer. Toda a gente diz assim, quem é que foi a pessoa mais fulcral do Porto ser campeão? É normal que digam isto, não é? Claramente que o treinador é aquela figura que trabalha com os jogadores, tem um papel muito importante. Mas eu queria destacar aqui o papel do André Vilas-Boas. No contexto em que foi, o André Vilas-Boas vai substituir o presidente dos presidentes, como toda a gente diz, o mais titulado do mundo, que é difícil. Tu nunca vais fazer esquecer, nem tu ganhes 10 Ligas dos Campeões, nunca vais esquecer aquela grande figura do futebol do Porto, que é Jorge Nuno Pinto da Costa. Nunca vais esquecer. Mas o passinho tinha que ser dado. E os sócios do Porto quiseram dar esse passo. Automaticamente, que mesmo aqueles que aceitaram dar o passo, se as coisas não corressem bem, iam-se lembrar também, sempre, de Jorge Nuno Pinto da Costa. Onde é que eu acho que o André Vilas-Boas errou no início? E eu espero que ele não leve a mal o que eu estou a dizer. Foi praticamente dizer que o Porto estava pronto para lutar pelos títulos e que o Porto ia se regenerar financeiramente, mas que tinha plantel e tinha equipa. Gestão de expectativas. Exatamente. A expectativa foi logo defraudada. E vou dizer uma coisa, e neste caminho, neste trajeto, queima-se muita gente. Eu acho que há uma pessoa aqui, na minha opinião, continua a dizer, ele ainda não deu provas a nível de treinador principal, mas continua a dizer, Vítor Bruno é um grande treinador. Eu sei o que é que estou a dizer, que eu trabalhei com ele. O contexto em que ele entrou, e repara, aquilo só começa a cair quando o Porto podia dar a sapatada quando veio ao jogo do Nacional na Madeira. E o Porto perde esse jogo. E é a partir daí que começa-se a circular algumas situações, e acredito que houvesse um ou outro jogador, eu vou dizer o nome, eu não digo as coisas, não é para ficar no ar. Como que digo, vocês sabem o que é que eu estou a falar, não é nada disso. Eu vou dizer os nomes. Que viu-se perfeitamente bem que esqueceu-se que estava a servir o futebol do Porto. Os jogadores não estão para servir os treinadores. Estão para servir os clubes, que é aqueles que lhes pagam. E o PP, em relação ao Vítor Bruno e ao Anselmi, mas principalmente em relação ao Vítor Bruno, nunca deu aquilo que ele podia ter dado. Aliás, ele já veio pedir desculpas públicas em relação a isso. Sim, houve aquela troca de publicações. Já não sou só eu a falar. E hoje, e esta é a época com o Farioli, viu-se um PP completamente diferente, comprometido, a tentar dar tudo, podia não jogar bem, mas dava tudo. Isto sim, é aquilo que se pede a um profissional. Mas Vilas-Boas conseguiu, no segundo ano, sabia que tinha que arranjar ali uma solução e tinha que gastar. Porque se não fosse para gastar, esqueçam que o Porto seria campeão. E o Porto acertou em quase todas as contratações. Quase. Esperava-se mais o Borja Sainz. Eu esperava mais. O Willian Gomes subiu uns patamares. Sim, mas acho que pode dar muito mais. Também pode dar muito mais. Aquela cabeça ainda não está bem trabalhada, mas pode dar muito mais. O Porto teve azar com os pontas de lança. Teve azar. Mas pronto, conseguiu no mercado de janeiro colmatar aquilo que era as falhas, aquilo que era preciso. O Porto vai buscar um jogador que, na minha opinião, contribuiu muito para o título. Fofana. Certo. Contribuiu muito para o título. Deu muito músculo. Os últimos jogos ele tem jogado pouco. Eu não sei se ele tem ali um problema que não pode jogar tanto tempo, porque deve ter ali um problema qualquer. Porque era um jogador fundamental no Porto. Não sei se ele vai ficar no Porto ou não. As pessoas do Porto é que sabem. Mas se o Porto perder esse Fofana, perde um grande jogador. Agora, não podes combater o dinheiro que se ganha e que tu não tens dinheiro. O Porto teve dinheiro para gastar naquele momento. O que é que o Porto vai fazer na próxima época? Eu acho que o Porto tem que contratar, na minha opinião, 4, 5 jogadores. E não sair aqueles que são os fundamentais. Tem que ir buscar 4, 5 jogadores. Porquê? O Porto vai para a Liga dos Campeões. Porque eu não ouvi tão afirmativo isto que eu vou dizer de qualquer dos clubes. Cada vez que Porto, Benfica, Sporting vão entrar na Taça da Liga, a Supertaça não interessa, a Liga dos Campeões, campeonato, seja o que for, qualquer competição que não se ganha é um fracasso.
Quer queiram, quer não. Isto não interessa muito, porque isto não é tão importante. Importante é o campeonato. Esqueçam. Qualquer competição que se perde, ou que se deixa de ganhar, é um fracasso. Não é o fracasso do Porto, é do treinador, é dos jogadores, é um fracasso. Agora, tem que se dar ferramentas para o treinador poder gerir as coisas que chegas a momentos da época, tens que gerir. O que é que o Porto fez? E bem. E já lá vou depois ao rival. Fez e bem. A seguir, que ainda vamos ter um bocadinho de tempo. O Porto quer ganhar o campeonato. A equipa para ganhar o campeonato era a equipa que jogava para o campeonato. A equipa para as outras competições jogou. Porto vai ao lado jogar com o Sporting, rodou 8 jogadores. 8. Perdão 1-0. Vai jogar com o Stuttgart, rodou mais 7 ou 8 jogadores. Deu para passar. Sim. Não deu para passar com o Nottingham. Mas viu-se perfeitamente bem que o Porto, no Dragão, podia ter ganho por 2 ou por 3 e se calhar passava e estava nas meias finais. Mas a pessoa claramente, não, é para o campeonato. Porque o Porto precisa deste campeonato. E depois Vilas Boas, ao fim do segundo ano, com tudo aquilo que se passou, é campeão. 2 anos depois de seres presidente. 2 anos depois. Eu digo assim, pá, este homem tem valor. São os jogadores que jogam lá. É o treinador. Mas quem? Pois, mas o edifício tem que ser construído bem de baixo, não é de cima. De cima é quem decide. Mas a solidez da base tem que ser construída pelo presidente, deixa-me perguntar, acima de tudo pela estrutura. Deixa-me perguntar, Rui Miguel Tovar, isto é aqui um duelo, não é? Podemos aqui dizer entre o passado de Jorge Nuno Pinto da Costa, que foi, parece-me também, cada vez mais mencionado por André Vilas Boas, ultimamente. Sim. E agora este futuro de André Vilas Boas. Temos aqui alguém que também esteve muito presente na era do Pinto da Costa e agora alguém que também conseguiu mostrar, através do livro, o futuro e o presente do André Vilas Boas. Podemos dizer que é André Vilas Boas a grande figura, na tua opinião, deste título, ou mais Farioli? Estás mais inclinado para qual? Não, de acordo. Estou de acordo que seja o presidente, porque por tudo o que se passou na época passada, em relação aos 2 treinadores, ao Vítor Bruno e ao Anselmi, por tudo o que ele aprendeu desses equívocos, muito embora o Porto tivesse vencido a Supertaça na época passada, no jogo de estreia do Vítor Bruno, mas não, e conseguiu dar a volta. Isso é muito complicado, não é? Uma pessoa com tão pouco tempo de presidência e até de estatuto, não é? O Vilas Boas tinha sido só treinador, não é? Nem dirigente, não era um dirigente, portanto, assumiu a presidência e conseguiu dar a volta ao assunto de uma forma muito, muito feliz, com as suas escolhas, com algumas palavras na altura do mercado, com muitos jogadores bons. E já houve essa questão numa tertúlia qualquer, não sei, em fevereiro ou março, e já tinha dito André Vilas Boas. Portanto, não estou a ser oportunista agora porque ele ganhou. Acho que tem uma grande fatia de responsabilidade, a mais generosa de todas, né, para além do treinador e dos jogadores, uns mais que outros, claro. Até porque uns não foram tão aquilo que eram, como o Inácio disse, e concordo com tudo, com todos aqueles nomes que foram ditos. E há muito esse dedo, tal como noutros clubes, o dedo do presidente é o lado contrário, não é? E o Benfica, por exemplo, tem um histórico recente muito mau, não é? Um campeonato em 6. Sim. Isso é péssimo. Tanto assim que até o rival, neste momento, do Futebol Clube do Porto é o Varandas, não é? É que é isso foi bem presente na festa até. Lá está. Portanto, já nem é... Não houve qualquer menção ao Benfica que tenha ouvido. Pois. E é engraçado que isso se suceda, porque estamos a assistir a uma mudança de paradigma, nem que seja só por 1 ano ou 2 ou 3, não é? Mas é uma mudança. Claro. E antes não era assim. Mas voltando ao André Vilas Boas, para além daquilo que ele já tinha feito como treinador, numa só época, não é? No Porto, que é uma época avassaladora, só não ganhou a Taça da Liga, 2010 e 11, este segundo ano de presidência é uma coisa fantástica. Claro, seria muito melhor se não tivesse acontecido aquela derrota no José Alvalade para o Sporting, para a Taça, não é? Que daria outra perspectiva, porque seria a dobradinha. Mas o Sporting, mas isso também, ainda bem que assim o é para o futebol português, porque quem ganha a Supertaça é o Benfica, não é? Quem ganha a Taça da Liga é o Vitória, o Porto é campeão. Tudo diferente. E o vencedor da Taça há de ser um diferente. Isso é bom, porque Portugal é tão pouco democrático
que agora, este ano, pelo menos, são 4 campeões, isso é lindo. exato. Mas eu gostei que tu disseste aí uma coisa agora na parte final que eu disse assim, ele está atento. Ele está atento. Tu disseste, a Taça Portugal vai ganhar um que não ganhou as outras competições. Mas não dos disseste dois. quem? Um dos dois. Um dos dois. Muito bem. Rui, muito bem, dou-te parabéns. Rui, não sei se queres fazer alguma questão aos nossos convidados sobre ainda ao Porto, antes de irmos ao. Se o Rui conseguir recuperar deste apontamento ao Agostinense. Não, acho que tem. Não, a pergunta tem a ver com sentimento, não em relação ao Augusto, que eu sei que é nascido e criado em Lisboa e é do Sporting, mas tem a ver com o Otávio. Qual é que é a memória mais antiga do Porto? A minha? Se mete o Inácio, não? Não, já não. Eu sou muito filho dos anos do Penta. Ok, muito bem. Lembro-me muito de Drolovic, Zaovic, Jardel, e isso já não... Eu lembro Mas dos aí- gajos mas mais aí- feios do campeonato. Mas aí, Otávio, certamente que o Jorge Costa acaba Lembro-me por muito dar de Jorge também Costa, um, claro que um sim. sentimento Lembro-me diferente neste muito campeonato. bem, era pequeno, mas lembro-me daquele jogo com o Milan, em que o Jorge Costa e o EA se pegam. EA, sim. E que o Jorge EA Costa acaba abre por sair Sim, acaba uma por sair camisola com uma cor ensanguentado. diferente, Exato. Mas eu queria só aqui, o Rui diz aqui uma coisa que eu queria assinalar, que é a questão do nosso futebol. E que tinha a ver também com outra pergunta que fizeste, que é o nosso futebol. Nós temos uma tradição praticamente de disputarmos a 3 quase todas as modalidades, o que depois também permite isto, que é, por um lado, tu noutro tipo de competições, quando um clube está em baixo, não consegue fazer um mercado interessante, consegue promover ali 3 ou 4 miúdos que estão a despontar e consegue fazer uma equipa novamente, e como aquilo é tudo tão nivelado, tu voltas a ter, em Portugal eu acho que já é muito, quando uma equipa está quase a bater no fundo e tu sentes que há necessidade de um novo ciclo, por norma, há muito de mérito dos outros dois, porque os outros praticamente não contam. E repara, o Porto faz uma ascensão muito rápida de um ano para o outro, porque tivemos uma debacle do Benfica também, e porque o Sporting, quando tudo... Eu não estou com isto a retirar mérito ao Porto, comecei por dizer que o Porto é... Eu sou portista, não é isto em causa, acho que o Porto é incontestável campeão, foi a melhor equipa, a mais regular, etc. Mas ao mesmo tempo que nós dizíamos, este é o Sporting, eu lembro-me nós há meia dúzia de meses dizermos que este Sporting era dos melhores Sportings dos últimos 20, 30 anos. E o melhor Sporting dos últimos 20, 30 anos arrisca-se a ficar em terceiro. Que era uma coisa impensável. E voltando ao Pinto da Costa, era impensável no Porto, nos últimos 45 anos, alguém dizer que o melhor Porto dos últimos 20 ou 30 anos ficava em terceiro lugar ou correu o risco de acabar o ano sem nenhum troféu. É impensável. Isto tem a ver com a tal cultura de exigência. Mas também reflete um bocadinho o estado do futebol português, ou seja, o Sporting de um ano para o outro tem e acho que é um erro do Frederico Varandas Grande, que é não perceber como é que o Porto funciona e como é que funcionam agentes do Porto Clube e do Porto Cidade, que é o que em tempos... Eu lembro-me daquele ano em que o Jorge Jesus acabou por ser muito arrogante a falar do Benfica e isso depois ali catapultou o Rui Vitória. Foi na troca, não é? Catapultou o Rui Vitória e mobilizou o Benfica. E eu acho que o Frederico Varandas acabou por ter esse efeito também este ano. E eu acho que isso é falta de olhar para a história e perceber que é esta rivalidade, a forma como se reage à adversidade no Futebol Clube do Porto e a forma como se reage à provocação que faz com que isto viu-se agora na festa, quer dizer, aquelas frases do Gabri Veiga são muito sintomáticas da forma como se vai ali no dia a dia, no treino, no trabalho diário, dizendo aos jogadores e trabalhando os jogadores e a mentalidade dos jogadores. Nós estamos aqui a lutar contra tudo, contra todos, e é para calar estas pessoas que nós vamos estar a trabalhar e nós queremos vencer. E acho que essa parte psicológica também foi muito importante, e acho que aí também o Gabri Veiga não tem nenhuma afinidade que se saiba com o ADN Porto, e acho que o interiorizou rápido. É um jogador que morde a língua. O Gabri Veiga tem uma forma de jogar, aquilo que nós falávamos aqui em Alfa há bocado. Eu não estou convencido ainda que ele seja o melhor médio da história do Porto, mas eu acho que ele interiorizou bem e rapidamente. Eu lembro-me do Gabri Veiga no Mundial de Clubes, por exemplo. E foi lá que começou, era foi a uma estrela. sombra comparado com este Gabri Veiga desta época. Estavas a falar da diferença entre os grandes e o resto. Sim. Eu gostava só de sublinhar, até porque vi isso num tweet ontem ou hoje. Os 3 grandes juntos perderam neste campeonato até agora, e sublinho também, já agora que ainda não o fizemos, estamos a gravar este episódio antes do jogo entre o Sporting e o Vitória Sport Clube, mas os 3 grandes perderam 3 jogos juntos esta época. 3 jogos juntos. Sendo que o Sporting perdeu contra o Benfica e perdeu contra o Porto, exatamente. Sim. E o Porto perdeu com o Casa Pia. Portanto, 3 derrotas. Se estivermos a falar de adversários fora dos próprios 3 grandes, há uma derrota com outras equipas. Exatamente, Casa Pia. Sim. Vamos avançar para o segundo lugar, que só temos aqui 15, 20 minutos. Vamos olhar para esta luta a 2 entre Sporting e Benfica, e aqui sublinho, estamos a gravar isto sem saber o que é que o Sporting fará contra o Vitória. Rui, começo por ti agora.
descobrimos esta semana, não é, que o Sporting falhou os seus objetivos devido a uma vitória frente ao Bodo Glimt, percebemos, não é? Depois desta renovação do Rui Borges e das palavras do Frederico Varandas, e depois também do empate, não é, surpreendente do Benfica, tendo em conta que esteve a vencer por 2-0. Certo. Achas que temos aqui os ingredientes para ter um final ainda atrativo de campeonato? Sim, animou, não é? Arrebitou, não há dúvida. Não é? Há uma semana pensava-se que o Benfica, tendo um calendário mais complicado, Claro. tinha força tinha força moral, tinha moral para superar qualquer obstáculo. Não foi assim. À primeira foi travado por uma equipa que joga muito bom futebol, que é o Famalicão. E isto animou, claro. Estamos a falar antes do Sporting e Vitória, sabe-se lá. Eu só sei que o Vitória... E não sei se o Inácio uma vez ganhou lá na casa do Sporting pelo Vitória. Há uma vez ganhaste lá, não? Lá? Em Sim. Guimarães? Não. Aqui em Alvalade. Em Que é Alvalade. Alvalade? Pelo Vitória. Pelo Vitória. Ah, pelo Vitória não. Pois, é que o Vitória Não, tem não. para aí 5 vitórias em Alvalade por 3-2. 5 vitórias por 3-2, o que é um Nunca achado, ganhei não em é? Alvalade, O não. Vitória é um clube interessante no estádio do Sporting. E vai ser até ao fim, sim. O campeonato já está decidido, não é? Claro. O primeiro O lugar. resto. Mas o segundo e terceiro vai ser engraçado. Pronto. Mesmo a despromoção? Sim, claro. Depois, eu estou a falar do Sim, tema sim. Claro. que tu pediste. E tem muita coisa ali. Há ali uma questão de calendário futuro. Porque o primeiro jogo europeu é 4 ou 5 de agosto. O terceiro é no final de julho, não é? Portanto, se calhar a equipa que acabar em terceiro ainda está a jogar o Mundial. E os jogadores já estão a pensar nessa época. E, portanto, já para não falar da falta de almofada financeira, que é essencial. Portanto, vai ser as últimas 2 jornadas bastante interessantes de ver, de como é que as equipas se superam, sendo que o Sporting tem mais um aliciante, que é a final do 24 de maio, com o Torriense. Mas é incrível o Sporting jogar bem, ou pelo menos ter um jogo ofensivo aliciante, e chegou muito cedo aos 100 golos na época, e agora estar em terceiro lugar, não é? Isso é preocupante pensar isso, não é? O Sporting nesta altura, com menos um jogo, tem mesmo assim mais 8 golos marcados que a equipa que vem a seguir, que é o Benfica. Portanto, é uma diferença muito grande. E no total, então, Pois, exato. com taças e isso. Sim. Mas, Rui, Juntando aquilo todas que as dizias, o competições. Porto este ano, somando todas as competições, ainda não chegou aos Mas 100 gols. eu sei. Portanto, nota-se bem aquilo que falávamos há bocado, Claro. o futebol atrativo, Claro. com o É tal resultadista. É. É um futebol Porto resultadista, é. E vale na mesma, não é? Augusto Inácio, surpreendido com este desar do Benfica agora nesta jornada? Tendo em conta, não digo surpreendido, porque como o Rui já disse, Famalicão é provavelmente a equipa revelação ou sensação deste campeonato, 5º lugar, e relembro que ainda está na luta para apanhar o Sporting de Braga, ainda por cima o Braga com sequer outras prioridades agora, mas surpreendeu-te tendo em conta que o Benfica estava com uma vantagem de 2-0 e até podia ter sido mais? Ora, se queres que eu te diga, estou surpreendido, mas é que o Sporting perde 4 pontos com os 2 últimos classificados. Isso é que é surpreendente. Em jornadas E o consecutivas. Sporting tem que rever aquilo que aconteceu ano passado e aquilo que aconteceu este ano. São as lesões, quer não, venham cá dizer que são traumáticas ou que não são traumáticas. Frederico Sei que o Varandas Sporting tentou explicar isso. Tentou não. explicar, mas nunca explicou, por exemplo, que os jogadores estavam recuperados, foram para o campo, para a competição, voltaram outra vez para o departamento médico. Queres um exemplo? Ioannidis. O Sporting perde um ponto de lança o ano inteiro porque o Ioannidis tinha uma lesão ligamentar, voltou ao campo em Alverca e depois voltou a cair e até hoje nunca mais. Pois é operado, não é operado, vamos ver se não é, tratamentos conservadores, não vai ser. Acabou a época e o Ioannidis nunca mais apareceu. E conforme esse, outros jogadores também, que o Sporting, que tem o melhor departamento de médico, tem alta performance, o melhor departamento de médico não Diz tem, o mas não presidente do interessa. Sporting, houve propostas para Pronto, Premier League, propostas para tudo. O que é certo é que o Sporting é o clube que tem mais lesões, e os jogadores têm mais lesões, uns com 200 e tal dias parados, outros com 100 e tal dias. Quer dizer, tudo isto, eu acho que o Sporting só tem uma solução. Se continuar estas lesões, é ter um plantel de 45 jogadores. Porque com 30 jogadores já não vai chegar. Porque já houve algum, Rui? 12 ou Não sei 13 se estão sempre a plantel cair. com 45? Estão sempre a cair. Ainda tem o Chelsea, 50 jogadores. Pois, Então não exato, tem. exato, Então não tem o exato. Chelsea. Mas, agora, tirando esta parte, e vou responder à tua pergunta. Eu sei que uma coisa nada tem a ver com a outra. Mas eu tenho que ser justo. O Benfica tem a possibilidade de fazer o 3-0 de um penalti escandaloso que não foi marcado a favor do Benfica.
escandaloso. Eu não tenho outra palavra para dizer isto. Foi escandaloso, seja com o Benfica, com o Sporting, com o Porto, neste caso foi com o Benfica que estamos a falar, foi escandaloso aquele penalti não ter sido marcado. Depois se marca ou se marca é outra coisa. E depois o que é que faltou ao Benfica? Mesmo uma equipa com 10 tem que demonstrar outros argumentos, embora esteja a jogar contra uma grande equipa como é o Famalicão, mas tem encontrar outros argumentos que o Benfica nunca apresentou. O Benfica parecia aquelas equipas pequeninas, todas encolhidas, à espera que o árbitro acabasse o jogo, que estava ali completamente apertadinho. O Benfica não reteve a bola, o Benfica não ficou com ela, o Benfica não desgastou o adversário, o Benfica deixou antecipar o adversário e cada vez que a bola era ganho na defesa, bumba para a frente, que não havia lá ninguém do Benfica. Acho que faltou ali também alguma classe coletiva do Benfica para enfrentar estes momentos que podem acontecer ao Benfica, pode acontecer ao adversário que está a jogar neste caso para o Famalicão. Otamendi não pode ter aquela entrada, é capitão da equipa. Se fosse calhar um menino, se calhar toda a gente estava a crucificar o menino, mas é o senhor Otamendi, cuidado, nesse ninguém fala, ninguém toca. Mas ele foi o grande culpado daquilo depois que aconteceu no Benfica. E o que é certo é que o Benfica... E não foi o primeiro jogo, atenção. E não foi o primeiro jogo, mas o Benfica dá a oportunidade ao Sporting hoje de ter uma nova dimensão de moral, porque, espera aí, ainda faltam 2 jogos, o Benfica joga com o Braga, o Benfica ainda vai ao Estoril, temos que ganhar o nosso jogo, porque temos igualdade de pontos e o Benfica pode escorregar aqui ou lá. Só que eu não estou a ver o Sporting também a dizer assim, e respondendo à tua pergunta, a dizer assim, o Sporting hoje vai ganhar ao Vitória. Não sei. Vamos ver. Não sei. Otávio, estando na cadeirinha de campeão, ao pé deste magnífico troféu, que é que preferias? Exato. Que é que preferias que ficasse atrás do Porto em segundo lugar? Se é que há alguma preferência? Especificamente este ano. Respondo-te e aqui vou responder-te meramente como adepto, que é não como quem analisa isto de forma um bocadinho mais estruturada. Tendo em conta as incidências todas e tudo o que aconteceu ao longo do ano, eu espero que fique o Benfica em segundo lugar. Isso é para alguma paixão antiga do José Mourinho? Então, 2 coisas. Primeira, sim, continuo a ter uma admiração gigantesca pelo José Mourinho. Foi um treinador que me fez... Quer dizer, o José Mourinho levou o Porto a uma dimensão estratosférica. Segui o José Mourinho religiosamente no Chelsea, no Real Madrid, no Inter. Eu até futebol turco dei por mim a ver. Até me assustaste, disseste religiosamente e disse que se encontraram na igreja. E depois por outra razão, que eu acho que o Frederico Varandas e uma certa arrogância que ele teve em relação ao Porto foram por um lado fundamentais para o Porto ser campeão e por outro foram muito prejudiciais ao Sporting. Frederico Varandas convenceu-se de que o Sporting tinha o melhor plantel, e ele disse-o várias vezes, o que tinha o plantel com mais talento, e portanto desguarneceu completamente a equipa. E quando chegámos a janeiro, que eu acho que o mercado de janeiro fez muita diferença, Porto tinha o objetivo de ser campeão, como disse aqui o Inácio, e portanto percebeu que tinha ali 3 ou 4 lacunas e foi preenchê-las, foi colmatá-las, e o Sporting relaxou e achou que estava tudo bem porque dava, porque bastava ter o Trincão e o Pote e o Jenny e o Soares e aquilo resolvia-se. Até trouxe alguns jogadores, a questão é se eles tiveram rendimento ou não. Mas por exemplo, eu acho que a saída... Estás a falar do Faé, não é? Sim, À a saída do, À cabeça. mas a saída do Alisson, por Outro exemplo, é um Biel, ato de arrogância. Pois. A saída do Alisson é muito parecida a algumas coisas que eu já vi noutros clubes, também no Porto e no Benfica, que é assumir que o clube não precisa assim de tantas alternativas para o que existe, porque a realidade competitiva é tão baixa que nós não vamos precisar de ir buscar um abre-latas ao banco, e às vezes é preciso. Ou às vezes porque há um extremo que está num momento de forma pior, ou porque há um que está lesionado, ou porque aquele jogador entra com um tónico qualquer e mexe com o jogo e faz um golo ou faz uma assistência. O Alisson chegou a fazer isso. E junto a isso, tu vês que o Sporting tem um problema gigante no meio campo. O Bragança a vir de lesão, também teve uma lesão longa, é um jogador muito propenso a ter lesões. Morita também teve problemas, João Simões teve problemas agora, o Yulman sozinho, por muito bom que seja, não dá conta do recado o ano inteiro. E isso vês, eu tive outro dia a ver as estatísticas do número de minutos dos jogadores fundamentais dos 3 grandes. E o Sporting, tu tinhas ali um... Imagino que o Trincão dá goleada... O Trincão, o Yulman um. e o Soares tinham minutos de utilização que é incomportável para um clube que dependa tanto do talento daqueles 3 jogadores. E o Porto e o Benfica nisso, apesar de tudo, embora sejam menos dependentes de 3 ou 4 peças, mas o Frol teve ali uma quebrazinha ali em janeiro. Meio de novembro até dezembro. Meio de novembro até dezembro, janeiro. Também. E o Porto quebra um bocado. E o que sentiu-se bem. E o Farioli percebe, eu preciso ter aqui alguém que deixe o miúdo respirar, e o Vilas Boas agiu. E depois eu acho que isso foi importante também, foi a Faz sintonia. aquele estágio também em janeiro que também acaba A sintonia entre presidente e treinador eu acho que também foi muito assinalável.
coisa que eu já não senti no Benfica, e sinto que o Rui Borges, apesar de tudo, não tem voz grossa o suficiente para que os pedidos dele sejam ouvidos pelo Frederico Varandas. Mas isto eu digo estando fora, não sei se corresponderá à realidade. Vamos avançar para o Braga e estamos quase na reta final desta tertúlia bola Passou branca. rápido. Passou muito Passou depressa. rápido. É sinal que a conversa foi boa, meus caros. Rui Miguel Tovar, como é que é? Vamos fazer ali no final de maio uma tertúlia bola branca especial a partir de Istambul? Estás com uma Espero bem que fazenda, sim. já estou a dar ideias. É uma grande cidade. Depois da vitória do Sporting de Braga na primeira mão, a segunda mão vai ser agora esta quinta-feira. Achas que é o grande favorito a estar na final? Não, promete, não é? O jogo, porque o Friburgo é uma equipa de um campeonato. É o meu campeonato preferido, o alemão, já há muitos anos. Também, Gosto muito. também. Yeah. Gosto muito de tudo, dos adeptos Sim, sim. ao futebol. Pena que o Bayern ganhe sempre com muito avanço. É a única- E há bocado falámos dos gols. O Bayern tem 170 e tal gols esta época. Porra, incrível. Mas pronto, o Friburgo, quando foi o sorteio, estava em. O sorteio não, quando se percebeu que era o Braga, estava em quinto ou sexto. É uma equipa que dá trabalho. Estava na meia-final da Taça da Alemanha também. Também, exatamente. É uma equipa que promete um bom espetáculo, isso notou-se em Braga. Era espetacular que o Braga fosse a uma segunda final europeia. E também era uma boa resposta para aqueles que durante a grande maioria da época criticaram o Braga, não é? E o treinador, e o estilo de jogo, porque as pessoas são um pouco pacientes, nunca dão espaço para. E achei piada que o Braga devagarinho foi alimentando o seu sonho europeu, digo. O português ficou logo muito cedo arredado. No início, não foi? Foi logo no início. Foi, Sim, muito domesticamente cedo. foi um arranque. Sim, foi muito fraco. E é claro que o Braga se calhar tem mais hipóteses de ganhar, de ser campeão nacional a ganhar uma prova europeia, mas a verdade é que nos últimos 15 anos há essa contradição, não é? Chegou à final da europeia em 2011 e está a 90 minutos ou 120 de chegar a outra final. Isso é magnífico para tudo aquilo que era o Braga no tempo em que, por exemplo, eu via futebol e o Inácio jogava, não é? O Braga era uma equipa que tentava fugir à segunda divisão. Houve ali épocas muito más. Eu, quando era mais novo, recebi um convite do Sporting Braga, estava o Sporting Braga na segunda divisão, É espetáculo. quando eu tinha 19 anos. É verdade. E tive quase para ir para Braga. Estava na segunda divisão, imagina só. Yeah. Como isto mudou? Tinha subido Júniores, estava ali um ano na reserva do Sporting e depois o salvo erro, ou o Hilário ou o Pedro Gomes. Iam treinar o Braga e convidaram-me para se eu queria ir para Braga. E eu olho para o mapa e disse, ia tão longe. Sabias lá tudo. Mas depois o irias Sporting para- estava a contar comigo e eu fiquei no Sporting. Pois é isso. E o resto da Acabei história. por não ir. Mas estás a ver, estamos a falar do Braga, com esta dimensão europeia, É para engraçado. aqueles tempos, e tens razão, o Braga muitas vezes estava ali naquela metade da tabela para baixo. Yeah. Augusto e Otávio, só mesmo quase uma frase a cada, mas Augusto, no teu caso, esta questão da paciência é muito importante que falava Rui. Carlos Vicente no início, ainda que obviamente os resultados não foram os melhores, mas notava-se que havia ali qualquer coisa, pelo menos. Havia processo, Exato. havia uma ideia. É preciso paciência, não é? E não é fácil que Salvador, Pois. mas conseguiu aguentá-lo e nota-se que realmente o Braga tem o seu pedigree, tem a sua maneira de jogar, que é muito própria de Guardiola, muito própria dos Foi seus junto discípulos. dele, A ver se, agora, os intervenientes podem ser outros. Mas eu vi essa final em 2011, Foi. em Dublin. Fui lá ver o futebol com o Porto, com o Braga, o gol do Falcão. Foi. O Porto ganha 1-0. Uma noite muito feliz, certamente, aqui para o Otávio. Mas deixa-me dizer que eu não esperava, ainda bem que não aconteceu aquilo que eu esperava, que o Braga ganhasse no Betis, em Sevilha. Eu não esperava, eu disse assim, vai ser muito difícil, mas o Braga passou. E é aí como estou a agarrar à esperança de que o Friburgo é uma equipa mais incisiva, mais física, mais... Atenção, tem um futebol muito mais... que o Braga pode ter algumas dificuldades, mas se o Braga conseguir meter a bolinha no chão, como dizia o mestre José Maria Pedroto, a bola está cá, já não está, parece que está, mas ele vem, já não está cá. O Braga, se conseguir fazer isso, pode, enfim, quebrar o ânimo e aquela coisa, aquela arrogância do futebol alemão. E o Braga aí pode surpreender. Só tenho aqui um contra que eu estou na dúvida. Fisicamente, como é que o Braga está? E Ricardo Horta vai também está, obrigar... não é? Não, o Ricardo Horta não vai. Pois. Tudo o que é muscular... Aqui já não- estou a falar até para a não final. Não, ele até ao final da época já não joga mais. Vamos ver Tudo o que é Mundial. lesões musculares, esquece que isto não há milagres nenhuns. Não há ali um osso e de uma coisa, uma injeçãozinha que aquilo dá para jogar. As fibras têm que ser bem coloridinhas, senão
tem problemas depois no futuro. Otávio, este ano, se o Braga for à final, já não há Falcão, nem Guarine, nem Vilas Boas. Pesadelos, sim. Mas pode haver um Nottingham Forest, por exemplo. Pode Ou um haver Vila, sim. um Vila, mas primeiro, obviamente, o Freiburg. Obviamente, sim. Eu acredito que o Braga consiga passar. Estou aqui com o Inácio, não acreditava que eles ganhassem em Sevilha e conseguiram. E não queria deixar de passar aqui um apontamento e uma provocação. É que nós corremos o risco de chegar ao final desta temporada e o Braga ter mais palmarés internacional que o dito terceiro grande. E portanto não resisto a esse apontamento para provocar os meus amigos sportinguistas, mas eu espero mesmo que o Intertoto, o Braga, não é? E o Sporting a taça e tem uma taça das taças. Mas o que eu queria mesmo dizer é que é questão da perseverança e da paciência. Os adeptos são muito impacientes, as claques, quando digo as claques digo em sentido amplo, não propriamente claques oficiais, dão muito pouco tempo aos treinadores para irem atrás das suas ideias. No Brasil é pior. E no Brasil é pior, mas com um agravante. É mais fácil que uma ideia de jogo mais destrutiva, menos romântica, implementar uma ideia de jogo, até contra o meu clube vou falar, é mais fácil uma ideia de jogo semelhante à do Farioli ser implementada do que uma ideia de jogo de um futebol mais arejado, mais fresco, mais rápido, mais rendilhado. E portanto, paradoxalmente os adeptos acabam por ter menos paciência para os treinadores, que o estilo de jogo não é tão fácil, que exige uma dedicação maior, um enamoramento maior. É quase como tu teres que convidar alguém para jantar, depois de jantar ainda tem que ir a um segundo encontro e tal. É um bocadinho este o futebol do Carlos Vicente. Agora, era o que eu queria dizer há bocado em relação ao Farel. Eu acho que não existe... Nós temos aqui, no futebol tem várias estéticas e várias maneiras de chegar ao gol. Sérgio Conceição tinha uma frase que eu também acho que é um treinador que ainda merece que lhe façam justiça. O Sérgio Conceição uma vez perguntam-lhe qual é que era o que é que ele achava do tiki-taka, e o Sérgio Conceição diz qualquer coisa do tipo: tiki-taka é metê-la lá dentro. E eu acho que há várias maneiras de chegar à baliza, tal como há várias maneiras de fazer uma viagem. Podes ir para uma cidade de avião, de barco, de comboio, e nenhuma está errada. Claro que podemos identificar-nos mais com uma ou com outra. Se tu me perguntares, eu gostei mais do Porto de 21-22, foi o Porto esteticamente mais rico, nesta ótica do futebol mais rendilhado, mas acho que todas as formas de ganhar são válidas. Não acho que haja aqui um... Agora, para hoje não, para esta semana, espero que o Braga de facto consiga o apuramento e que Portugal volte a estar numa final europeia. Acho que é uma boa forma de terminarmos esta edição da Tertúlia Bola Branca. Tenho que agradecer, obviamente, aos nossos convidados especiais, o Otávio Lousada Oliveira e também ao Augusto Inácio. Obrigado aos dois. Miguel Tovar. Eu diria, encontramos-nos na próxima semana, mas em princípio já será o Hugo Tavares da Silva, para bem dos nossos ouvintes. Mas foi um gosto estar aqui convosco. E também junto ao Troféu da Liga Portugal, que em breve será levantado pelo Futebol Clube do Porto. Exatamente. Já tem dono. Essa já tem dono. Esta já tem dono, exatamente. Já sabem que podem ouvir-nos em podcast e também na edição da noite na Renascença, no YouTube e também nas plataformas habituais. Obrigado e até à próxima. Um abraço. Bola branca. Bola branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.